Muito bom dia para você, sabadão, dia 19 de outubro, e nós vamos estar juntos até às 8h30 da manhã, aqui pela tela da TV A Crítica. Vou logo falando, para quem não sabia, hoje é meu aniversário e eu gostaria de receber as mensagens especiais de vocês também, viu? Sabe como você pode fazer isso? Através dos inúmeros canais de comunicação, tem o nosso WhatsApp. Vou pedir para a nossa direção colocar no ar para você mandar aquela mensagem especial, a família reunida, os amigos também, registrar aquele momento do café da manhã, que é muito importante, né? Sabadão aí começou com chave de ouro, com o pé direito, e a gente tem o nosso WhatsApp aí na tela, 992912167. E você também pode nos acompanhar através do A Crítica Play e do nosso YouTube. A nossa direção está falando aqui, desculpa, diretora. Ela está perguntando aqui a respeito quantos anos eu estou fazendo. A gente chega aí no momento da vida que a gente só fala assim, é mais uma primavera, viu? A gente não divulga a idade, mas a gente continua jovem. Isso é importante, viu? Olha, estão mandando parabéns aqui, estão começando a chegar as mensagens, são 6h40, muitas pessoas estão acordando junto conosco, tomando aquele café gostoso aí, então aproveite para mandar a sua mensagem especial. Você de casa aí nos acompanhando e a gente aqui trabalhando, tudo para levar informação de qualidade, notícias quentinhas e ao vivo, nada gravado como a direção está falando aqui comigo. Então aproveita e já fala com a gente aí pelo WhatsApp, tem o nosso Facebook. Gente, tem tanta coisa, não tem desculpa para não mandar sua mensagem, viu? Olha, lembrando que eu vou fazer um resumo do que a gente vai ter na edição de hoje. A gente vai falar a respeito de saúde, papais, mamães, avós responsáveis por crianças com idade aí até 5 anos. Hoje é o dia 19 de outubro, um dia muito importante, fazendo uma campanha aí a respeito da vacinação contra o sarampo. Lembrando que essa é a única forma de imunizar a sua criança, de proteger contra essa doença que já estava erradicada e atinge aí vários estados do Brasil. Então, a gente vai mostrar que são mais de 100 salas preparadas para que essa imunização aconteça de fato. E para que a gente consiga atingir a média, a gente precisa de você que está em casa. Você que leve as crianças aí ao posto de saúde mais próximo. E olha, se você está nos assistindo nesse momento, está pertinho de um posto de saúde, está acompanhando essa movimentação da vacinação, manda também para a gente um registro, porque possa ser que seu vizinho não saiba que isso está acontecendo, possa ser que ele mora ali nas redondezas e não tenha conhecimento de onde é o posto de saúde. Então você já pode mandar para a gente também, que vai ser muito importante. Olha, lembrando para você de casa que vacinar é um direito, gente, de toda criança. Então, papai, você também não pode esquecer dos documentos, viu? Lembra que tem que levar a caderneta de vacinação. Se não tiver atualizada, vai lá que você tem mais informações. Se você também não tiver, é a primeira vez que você está indo, então vai lá que eles também vão te passar essa orientação. E a gente vai continuar falando de saúde, porque tem reportagem especial falando a respeito desse caso. A gente vai mostrar aí também a respeito das nossas notícias policiais, o que aconteceu nesta sexta-feira e no início deste sábado. A gente tem homicídios registrados na Zona Leste e na Zona Norte. A gente vai atualizando com o passar das horas esses índices de violência aqui durante o programa. A gente tem também novidades a respeito do caso Flávio, da morte do engenheiro Flávio Rodrigues no final de setembro. A gente conversou com uma pessoa da família que trouxe detalhes para a gente, questionando a respeito do pagamento do advogado e também a respeito da transferência do Mike Paredio, que foi a pessoa que assumiu a autoria do crime para um presídio aqui da capital amazonense. A gente tem um pequeno trecho dessa conversa, a gente vai mostrar a partir de agora. Olha só. Não sabemos quem está pagando esse advogado. A família não tem condição de pagar esse advogado. A gente gostaria muito de saber. Não tem como, o Mike não tem coragem de matar ninguém. O Mike é incapaz de matar uma pessoa. A gente crê que ele foi ameaçado, chegou na hora errada. Olha, a gente tem também uma boa notícia.
você terceirizado ou que conhece alguém que trabalhe nessas empresas que prestam serviços para hospitais aqui da capital amazoniense, muita atenção. A gente vai ter uma mudança aí, houve um anúncio do governo do estado falando a respeito disso, que a partir de agora essa contratação será feita com o próprio profissional da saúde. Então, uma oportunidade, muitas pessoas aí foram às ruas, né, para falar a respeito desse pagamento que estava atrasado. O governo disse que fez o repasse, as empresas não fizeram. Então, essa contratação será do estado com esse profissional da área da saúde. A gente vai trazer todos os detalhes ainda nessa edição e a respeito também de uma operação deflagrada pela Polícia Civil em diversas zonas aqui da capital amazoniense. Tudo para coibir aí que novos crimes aconteçam. A gente vai trazer, inclusive, que uma pessoa foi baleada, foi morta em um confronto aí em um determinado ponto da cidade com a polícia. A gente vai trazer todos os detalhes ao vivo para você. Não saia daí, mas a gente começa a edição de hoje falando a respeito de um homicídio aqui na capital. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no ramal do Brasileirinho, lá na zona leste da capital. A vítima foi semi-degolada e estava com as mãos amarradas. Um morador que passava pelo local junto com a mãe foi quem visualizou o cadáver na estrada e acionou a polícia. O corpo desse homem, ainda não identificado, foi encontrado jogado aqui no ramal das Torres, no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus, por volta de 10h30 da manhã. Um homem caminhava aqui com a sua mãe, vinha da residência para chegar até a principal, quando ele avistou esse homem jogado aqui nesse ponto do ramal. Possivelmente, para a polícia, essa vítima tenha sido morta aqui nesse local. Essa vítima tem aproximadamente entre 20 a 30 anos de idade, é do sexo masculino e estava com uma bermuda com as mãos amarradas e também os pés. Ele foi praticamente degolado. O teçado usado possivelmente para assassinar essa vítima aqui no local foi encontrada bem ao lado do corpo da vítima. A perícia técnica esteve aqui no ramal das Torres fazendo todos os procedimentos juntamente com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. A pessoa que encontrou esse corpo aqui no ramal das Torres informou que ele não era morador aqui da área. A pessoa que encontrou esse corpo aqui no ramal está bastante assustada. Sim, eu ia passando com a minha mãe, né? A gente ia sair. Eu fui por volta de mais 10h30. Aí minha mãe deparou, olha ali, parece um corpo. Aí eu falei, não, não é um corpo não, mãe. Aí peguei e fui andando na estrada, andando. Aí, como mais ou menos uns 10 metros, realmente eu identifiquei que era um corpo. Aí minha mãe voltou para casa e eu vim para cá avisar aqui na subestação com os guardas aqui para eles ligarem para a polícia. Você ficou assustado com a situação? Você chegou aí perto desse corpo, viu que se tratava de um homem que estava amarrado? É, porque eu tinha que vir passar, né, para cá para avisar e eu tive que passar. De uma maneira ou de outra tinha que passar, entendeu? Mas fiquei muito assustado mesmo. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária estiveram aqui no ramal e informaram que essa vítima deve ter sido assassinada por volta de 9h30 da manhã, porque o sangue ainda está fresco aqui no local. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no ramal e deve investigar esse caso para tentar chegar justamente na autoria e também na motivação desse crime. O corpo desse homem foi removido para o Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus, onde deve aguardar o reconhecimento da família. E a gente fala ao vivo agora com a nossa repórter Meixa Piama, que tem mais informações a respeito de uma operação que foi realizada neste sábado, nesta sexta-feira. Ela vai trazer mais informações, inclusive, porque acabou de chegar para a gente. Justamente para conter essa onda de homicídios aqui na capital. Mei, muito bom dia para você. O que você tem de informação a respeito dessa operação?
Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã do Ar deste sábado. De antemão, quero desejar para você, Nádia, feliz aniversário, muita saúde, muitas felicidades e também muito sucesso aí na sua carreira. E agora a gente vai falar dessas ocorrências policiais que estão começando nessa sexta-feira, que começaram ontem. A Polícia Militar do Amazonas deflagrou a Operação Arbítrio nesta sexta-feira, com mais de 240 policiais envolvidos. E os policiais escolheram os locais com maior índice de ocorrências. Os policiais saíram do Comando Geral e foram fazer incursões ali na invasão Monte Oreb, Conjunto Residencial Viver Melhor, na invasão Cemitério dos Índios, que fica na Nova Cidade, e também no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, onde os policiais realizaram incursões. E durante a operação, algumas pessoas foram presas. Um homem foi preso no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus, com um revólver calibre 38 e mais 10 munições. O outro foi preso ali no bairro do Parque 10, também com um revólver calibre 38. Já na outra ocorrência, aconteceu ali no Colônia Terra Nova 2, onde 4 homens foram presos no momento em que eles estavam cometendo assalto à linha do coletivo 301. Os policiais receberam essa denúncia e conseguiram fazer a abordagem desse coletivo ali na rua 5 de setembro, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Ainda na zona centro-sul, os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária prenderam um homem de 27 anos que estava também em posse de uma arma de fogo calibre 38 e 2 munições intactas. Na Zona Sul, os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária detiveram um homem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam algumas porções de entorpecentes. E ainda na noite desta sexta-feira, os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano prenderam um homem, e conseguiram recuperar também aí uma motocicleta que havia sido roubada. Com esse homem, os policiais encontraram um revólver calibre 38. Durante aí essa abordagem, esse suspeito ainda chegou a disparar contra os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Depois disso, esse homem foi encaminhado para a delegacia para todos os procedimentos legais. E ontem à noite, o homem de 18 anos, identificado como Everton Souza, foi assassinado no bairro Jorge Teixeira, na Travessa Montenegro. Ele estava a caminho da escola quando foi abordado por 2 homens que chegaram em uma motocicleta já disparando contra a vítima. A polícia acredita que esse homicídio tenha algo relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Essa operação vai continuar, Nádia, durante todo esse final de semana, onde os policiais militares vão estar fazendo incursões aí em toda a cidade de Manaus. E essa operação está sendo coordenada pelo comandante da Polícia Militar, o coronel Ayrton Norte. Nádia, eu volto com você. May, muito obrigada pelas suas informações, obrigada também pelas suas felicitações. Então, ótimo dia de trabalho aí para todos da equipe. Olha, até daqui a pouquinho, viu? Vamos ficar juntinhas aí até 8h30, trazendo muitas informações para quem está em casa. E olha, a gente acompanhou que houve aí várias prisões, apreensões de armas, e munições. Mas o que a gente está vendo e o que a gente vai mostrar a partir de agora é que essa onda de assassinatos continua aqui em Manaus. Olha só esse caso, uma tentativa de homicídio contra uma adolescente grávida de 16 anos no bairro Lírio do Vale, na zona norte da cidade, teve uma reviravolta nas investigações. Tudo aconteceu após uma dupla comparecer ao 19º Distrito Integrado de Polícia na Zona Oeste, que investiga inclusive esse caso. Eles alegaram estar sendo ameaçados. As roupas sujas de sangue dos dois chamaram muita atenção dos policiais, que acabaram descobrindo que eles são suspeitos de terem cometido esse crime.
Segundo as equipes da Polícia Civil aqui do 19º DIP, foi a própria dupla de criminosos que se entregou aqui na delegacia durante a madrugada. Lucas Rodrigues Ferreira, de 20 anos, e Luiz Henrique da Costa, de 18, compareceram aqui na unidade policial, alegando que estavam correndo risco de morte por conta de uma rivalidade com uma facção. E, na ocasião, acabaram confessando a autoria da tentativa de homicídio a uma adolescente de 16 anos, que ocorreu na madrugada da última quarta, no bairro Lírio do Vale. Detalhe, a adolescente de 16 anos está grávida e, no momento, se encontra hospitalizada em estado grave em recuperação. Inicialmente, eles chegaram aqui e contaram uma história um pouco mirabolante. Eles diziam que estavam sendo perseguidos, mas os policiais aqui são bastante atentos. E a primeira coisa que perceberam foi que eles traziam manchas de sangue no corpo, sangue que não era originado deles. Aí os policiais começaram a questionar, fazendo o atendimento e mais questionando o porquê daquele sangue. Eles não conseguiam explicar, apenas diziam que estavam sendo perseguidos, que pessoas queriam pegá-los, que precisavam de proteção. Aí os policiais começaram a fazer questionamentos e, enquanto isso, o nosso delegado, doutor Felipe, já fez a ligação para saber se alguma ocorrência havia acontecido na nossa área de circunscrição, e soubemos que uma moça havia sido transportada para o hospital devido a ferimentos que poderiam estar, caso este, que poderia estar relacionado com a situação deles. Naquele momento, eles contando aquela história de proteção, que precisavam de proteção, que estavam sendo perseguidos, os policiais tiveram a certeza que eles estavam contando uma história fictícia, e deram voz de prisão a eles. Eles afirmam que estavam todos consumindo droga, ela em determinado momento recebeu dinheiro para sair, e quando voltou estava muito estranho, eles desconfiaram e acabaram acreditando que ela havia passado informações para rivais que viriam matá-los. Pensando dessa forma, eles nesse momento também abrem-se duas possibilidades, porque um afirma que um segurou e o outro esfaqueou, e o outro afirma que ele apenas segurou e o outro esfaqueou. Eles começaram a segurá-la e torturá-la, visando ao final obter a confissão se ela realmente havia avisado alguém, para depois matá-la. Ela, por sua vez, e é uma versão também que a gente apura, nos afirma outra coisa. Ela nos afirma que ela estava com eles, não consumia droga. Em determinado momento, os dois quiseram manter relações sexuais com ela, ou seja, ela nos leva a crer que houve um crime sexual. Ela recusou, mas em determinado momento eles teriam saído para comprar drogas, ela ficou lá no local, que é a casa de um deles, e quando eles retornaram, tentaram de novo manter relações sexuais com ela, ela não quis, e por isso eles foram de imediato atacando-a. Tentaram matá-la, ou seja, a motivação para a tentativa de homicídio seria negativa dela em manter relações sexuais com eles. Dessa forma, é esse um dos motivos que vamos utilizar para pedir a conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Olha, a gente vai trazer ainda nessa edição mais informações. Eu não sei para você que está em casa se acompanhou esse caso aqui com a gente. Um homem foi condenado a 23 anos de prisão, isso aconteceu ontem, por um crime que ele cometeu em 2017. Na época, muitas pessoas o apelidaram de canibal pela forma como ele matou uma mulher que era completamente desconhecida dele. A gente vai trazer todos os detalhes ainda nessa edição, então você de casa não saia daí. E olha, já fazendo um resumo do que a gente apresentou aqui nesse primeiro momento do programa Manhã no Ar, a gente falou a respeito de uma operação que aconteceu na noite desta sexta-feira e no início deste sábado em diversas zonas da capital amazoniense, e ela deve acontecer ainda durante este fim de semana. A gente teve várias prisões, apreensões de armas e munições, mas o que a gente tem acompanhado é que esses índices de assassinatos, de homicídios aqui na capital só estão aumentando, mesmo com a retirada dessas pessoas e com a retirada de todo esse armamento que a gente não tem conhecimento, né? Como eles conseguem, mas a gente tem essas informações que vêm aí através das nossas fronteiras, que entram justamente por esses locais que não têm uma fiscalização mais rigorosa. Mas a gente vai mostrar, inclusive, que esses índices estão aumentando e que aconteceram inúmeros casos nesta sexta-feira e neste sábado também. Olha só que situação a gente vai mostrar agora. A gente falou de homicídio, mas a onda de violência também está muito grande. As pessoas não estão mais seguras, gente, nem dentro da própria casa.
Sabe o que aconteceu? Lá no bairro Jorge Teixeira, um adolescente foi feito de refém durante um assalto. A vítima estava dormindo quando foi rendida. Levaram vários objetos aí, ó, televisores, notebooks e até uma botija de gás foram levadas por esses criminosos. Segundo testemunhas, um carro vermelho deu cobertura a esses assaltantes. Esse assalto aconteceu por volta de 6h30 da manhã, aqui na rua Comandante Lacerda, no bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa, na zona leste de Manaus. Tudo aconteceu nessa casa de número 33, aqui da rua. O filho do proprietário estava dormindo no momento em que esses criminosos chegaram, entraram, quebraram o cadeado, entraram aqui por esse portão e foram diretamente no quarto desse menino que estava dormindo. Eles então vendaram o olho dele, o renderam e em seguida foram revirando toda a residência. Depois disso, eles foram pegando os materiais de valor que estavam aqui nesse local, 3 televisores e um notebook, além também de uma botija de gás. Eles levaram aqui dessa residência, que está fechada porque os proprietários saíram aqui do local para registrar o boletim de ocorrência aqui na Delegacia das Proximidades. O proprietário não quis gravar entrevista com medo de que esses assaltantes possam voltar novamente aqui no local. Ele apenas relatou que possivelmente essas pessoas que cometeram esse assalto possam ser pessoas aqui da área, mas ele não sabe qual a motivação de ter vindo exatamente aqui nessa residência pela manhã. Ele havia saído para o trabalho como de costume todos os dias junto com a esposa e deixou o enteado, o filho, dormindo. Foi quando tudo aconteceu. Depois disso, ele soube informações de que um carro vermelho estava esperando no final da rua Comandante Lacerda. Esse veículo teria feito o retorno e parado aqui na frente para poder levar esses objetos aqui dessa residência. Agora a polícia tenta investigar para tentar chegar nessas pessoas que cometeram esse assalto nessa residência aqui no bairro Jorge Teixeira. E agora a gente muda de assunto porque as investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos continuam. E uma declaração dada ontem por um familiar de Mike Vinícius, que assumiu a autoria do crime, levanta dúvidas sobre a sua confissão. A pessoa ouvida pela nossa equipe disse desconhecer quem está pagando o advogado de Mike e não entende o motivo da defesa ter pedido a transferência dele para um presídio. Quem está pagando o advogado de Mike Vinícius? Esse foi o principal questionamento da família do investigado, que diz ser carente e alega não ter condições para pagar os custos de uma defesa. Não sabemos quem está pagando esse advogado. A família não tem condição de pagar esse advogado e nós não sabemos quem é que está pagando esse advogado. Nós não sabemos, a gente gostaria muito de saber quem é esse advogado, quem é que está pagando esse advogado. A família de Mike foi surpreendida com uma notícia da transferência dele para uma unidade prisional. Em uma entrevista exclusiva para a TV A Crítica, uma das parentes que preferiu não se identificar por medo, disse que não entende por que o lutador de MMA assumiu a autoria do crime. Não tem como, o Mike não tem coragem de matar ninguém. O Mike é incapaz de matar uma pessoa. A gente crê que ele foi ameaçado, chegou na hora errada, estava no momento errado, com um amigo errado. A decisão da transferência de Mike foi acatada pela juíza titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Ana Paula Medeiros de Braga. O pedido foi feito pelo advogado de defesa do lutador de MMA, Josimar Bersou, que alegou nos autos do processo que Mike estava sendo ameaçado de morte por membros de uma facção criminosa na carceragem da DHS. A família de Mike desmentiu o advogado.
O que a gente sabe, um advogado, ele está num caso para defender, não para acusar. E nesse caso do Michael, o advogado dele só incrimina ele. Ele está só incriminando. E ele está fazendo questão de pedir a transferência dele para o presídio. Por quê? Os próximos capítulos dessa história seriam definidos com o depoimento da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, que foi notificada para prestar esclarecimentos sobre a morte do engenheiro. No entanto, mais uma vez, a esposa do prefeito de Manaus não compareceu aqui na DHS. Nós tentamos conversar com os advogados de Elizabeth, mas não tivemos retorno. E como a gente viu na reportagem, mesmo sendo intimada a depor, a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, não compareceu à delegacia de homicídios. Ela é mãe de Alejandro Valeico, um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues Santos, e teria estido aí no local do crime, no local do crime. Os advogados estão negociando esse depoimento. Quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Tavares. Aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o cozinheiro italiano Vittorio Del Gatto saiu na tarde dessa sexta-feira para fazer um exame médico, a pedido da defesa, que foi acatado pelos delegados Paulo Martins e também pela doutora Marília. Em seguida, os advogados de defesa da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, e também do Alejandro Valeico estiveram aqui na DHS para tratar as questões da vinda de Elizabeth até aqui, a sede da especializada, para prestar esclarecimentos sobre o caso. A primeira-dama está disponível para colaborar. Não se furta isso. Agora, o que a gente tem dito e vai continuar dizendo é que enquanto nós tivermos atos que são praticados de forma secreta, inclusive a pedido da polícia, me refiro a 2 depoimentos que são escondidos da defesa, tá entendendo? Nós entendemos que não cabe mais essa colaboração que nós vínhamos levando adiante. Olha, lembrando que Alejandro Valeico é um dos investigados pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues Santos. Mesmo, a gente viu, né, que mesmo em depoimento, o Mike Parede não, digamos assim, não convenceu a Polícia Civil que seria o autor desse crime, e as investigações continuam. A gente acompanhou, inclusive, a gente esteve esses dias lá na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que a polícia não quer estender por mais tempo o inquérito, né, para saber de fato quem teria matado o engenheiro. Eles pretendem entregar aí todos, na verdade, o que aconteceu de fato no início de novembro, que é quando justamente completa aí os 30 dias que a Polícia Civil tem direito, então, para apresentar aí os resultados desse inquérito. E olha, um homem foi condenado a 23 anos de prisão por matar e esquartejar uma mulher no bairro Betânia, como eu disse anteriormente. Esse crime ocorreu em junho de 2017. A gente volta a conversar agora com a nossa repórter May Chapiama, ao vivo, que tem mais detalhes a respeito deste caso. Ela vai falar aí pra gente como é que a polícia chegou a identificar a vítima. Bom dia novamente, May. Pois é, Nádia, olha, esse crime aconteceu em junho de 2017 e, conforme consta nos autos do processo, esse homem de 35 anos, identificado como Firmo Farias, que foi condenado pela terceira vara do Tribunal de Júri da Comarca de Manaus, ele teria atraído a vítima no dia para a residência dele ali no bairro da Betânia, na rua Betânia, na zona sul de Manaus. E ainda com a vítima viva, ele passou a esquartejar essa mulher, que não teve o nome e nem a idade revelados. Depois de assassinar e esquartejar essa pessoa, ele acomodou partes do corpo dela dentro da geladeira.
geladeira. A mãe dele, vendo toda essa situação, viu que dentro da geladeira havia algumas partes humanas. Ela então acionou a polícia. Foi quando ele foi preso e foi condenado agora a mais de 23 anos de prisão. A polícia não deu mais detalhes e nem a justiça sobre o que ela seria para o Firmo, mas ainda não se sabe exatamente qual seria a motivação. Mas foi a própria mãe que denunciou o caso à polícia. Ele foi condenado nesta sexta-feira a mais de 23 anos, onde ele vai cumprir pena. Ele foi encaminhado novamente para um presídio aqui da capital, viu, Nádia? Eu volto com você. Obrigada, May, pelas suas informações. Lembrando para você de casa que foi um caso que chocou os moradores do bairro Betânia e a população como um todo. Inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais, na internet, pela brutalidade, pela forma com que Firmo, né, se eu não me engano, esse é o nome dele, a gente pode até colocar imagens dele aqui a respeito desse julgamento. Acabou matando essa mulher, que até então não teve o seu nome revelado, nem idade, porque a polícia ainda não conseguiu identificá-la. Então, esse é o momento onde acontece o seu julgamento. Ele foi condenado a 23 anos de prisão, como a gente acompanhou na entrada aí ao vivo da May Chapiama. Ele deve retornar, então, ao presídio aqui da capital amazonense. Na época, inclusive, a Polícia Civil chegou a chamá-lo como canibal, como eu disse, pela forma com que o crime aconteceu. E a mãe abriu a geladeira, né, e viu que tinha alguma coisa estranha, que tinha partes humanas, e acionou a polícia militar, que prendeu em flagrante o Firmo, este homem que a gente acompanha aí na imagem. Então é isso, gente. A gente trouxe esse caso que a gente estava acompanhando há algum tempo, e que agora sim a gente tem um resultado, né? De fato, a gente apresentou que ele não ficou impune, que vai pagar por isso, vai continuar no sistema prisional e foi condenado a 23 anos de prisão. Agora, o que me passa na cabeça, tenho certeza o que passa na cabeça também da direção, da produção, é o que teria acontecido, o que teria motivado esse crime, já que ele não tinha nenhuma relação com essa vítima. Passou ali, então, uma pessoa pela rua, ele atraiu essa vítima e acabou cometendo o crime, esfaqueando, esquartejando, inclusive, a sangue frio, enquanto ainda ela estava viva. Nem passa pela minha cabeça uma pessoa ter coragem de fazer tudo isso e continuar assim, desse jeito, como se nada tivesse acontecido, né? A gente vai dar uma pausa aqui nas nossas notícias policiais, porque no próximo bloco a gente fala de saúde. Atenção papais e atenção mamães. Hoje é o dia D de vacinação contra o sarampo. Mais de 100 salas de imunização vão funcionar aqui na capital amazonense. Atenção! E hoje é sabadão, tem o nosso quadro Café no Ar. A itacoatiarense Mayra Dia é nossa estrela de hoje, a nossa eterna Miss Amazonas e Miss Brasil. Para mim é um orgulho muito grande, foi uma luta diária, assim, desde que eu resolvi entrar no concurso, eu batalhei muito para conseguir e aí deu tudo certo, graças a Deus.